Amém, Jesus. Então, a palavra do Senhor diz assim: a cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e disse: saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então seus discípulos aproximou-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não nos podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará. Nada ele será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Os irmãos podem se sentar. Vou fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus falar comigo e com todos aqui presentes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Santo, santo teu nome. Então, irmãos, a palavra diz sobre um desespero de um pai. Quem é pai? Quem é mãe aqui? Imagine ver seu filho, né? Ou sua filha caindo na água, no fogo, sem ter o controle, o domínio próprio do corpo. Então esse pai estava desesperado. O que ele fez? Ele correu aos discípulos, né? O que o Senhor está falando aqui na palavra? Muitas das vezes a gente tem uma situação em casa, um filho que está perdido nas drogas, uma situação difícil, né? E o que acontece? A gente vai dividir essa situação com vizinhos. E os vizinhos, muitas das vezes, ele não tem a sabedoria que os nossos pastores têm. De orar, de jejuar, de expulsar, como Jesus fez. Então a gente tem que saber procurar direção para as pessoas corretas. Assim diz a palavra do Senhor. Então, naquele momento que ele foi pedir ajuda para os discípulos, e os discípulos não curou, quem chegou no momento certo? Jesus. O que o Senhor está falando para mim, para você agora? Sabe aquela situação impossível? Essa situação não é para você dividir com o teu vizinho, é para você dividir comigo. Que é eu que vou te dar a cura. É eu que vou te dar a libertação. É eu que vou entrar naquela causa que você acha que é impossível. Assim diz o Senhor. Então, naquele momento, Aleluia. o que me chama mais a atenção é que o Pai, ele sabe que Jesus, ele pode curar. Naquele momento ele poderia ir atrás de quê? De curas naturais, chá. Mas ele resolveu ir atrás de quem realmente ia ajudar. Ele se ajoelha. E ele se ajoelha, ele se humilha. Pelo amor de Deus, tenha piedade do meu filho. Cura o meu filho. E assim o Senhor perguntou: cadê o seu filho? E ele respondeu naquele momento: o seu filho, eu vou buscar o meu filho, porque os meus discípulos, eles não conseguiram expulsá-los. Eu pergunto para os irmãos hoje: por que hoje a gente não consegue expulsar? Porque somos incrédulos, porque a gente não consegue curar, porque temos pouca fé. E hoje o Senhor está derramando aqui o espírito de ousadia, o espírito de fé, para que a gente possa orar,
Se o irmão ora e aquela causa ela não resolveu, experimenta colocar o jejum e a oração. Vai ter mudança. É só os irmãos crerem que vai ter mudança. Então, ele trouxe o seu discípulo, ele trouxe o seu filho. E ao trazer o seu filho, ele ora. E aí o que ele faz? Ele expulsa o demônio. E quando ele expulsa, o menino é curado. Nunca mais ele sofreu as quedas, né? A cena, quem pôde assistir o filme, quem não assistiu e tiver a oportunidade, assista. O menino babava, o menino deu um sofrimento. E para aquele pai foi uma vitória. Passou. Aqui no final, a palavra diz que os discípulos perguntou: Senhor, por que nós não conseguimos curar? O Senhor responde aqui na palavra: por causa da sua pequena fé. Porque vocês têm a fé. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá. E o monte, olha o poder que o Senhor nos dando. O poder vai, o monte, ele vai mudar. Nada lhe será impossível. Para esse tipo de demônio, só pode ser expulso por meio de oração e por meio de jejum. Eu vou comentar aqui algo de minha parte sobre jejum e oração. É algo muito forte. No ano de 2019, o Senhor falou que era para eu falar o que Ele fez na minha vida e eu vou falar. No ano de 2019, eu tive dois filhos. Ainda bem que meu esposo não está dizendo, vai falar quem é o outro, que eu não sei. São a minha filha e uma empresa. E nasceu esse CNPJ. Esse CNPJ ele foi crescendo, nós orando com muita dificuldade. E me faz lembrar que nós tivemos ali uma compra de um veículo para que a empresa cresça, né? A gente tem uma empresa de transporte. E nessa compra, passou-se 6 meses. Nós recebemos uma promessa que o Senhor iria nos dar outro carro, outro caminhão. Eu falei, meu Deus, como eu vou comprar? Olha, que eu falei, meu Deus, como eu vou comprar outro, sendo que eu acabei de comprar um caminhão? E a gente está fazendo caixa de novo. Deus me trouxe aqui, gente, para falar para Ele nada é impossível. Se Ele fala que Ele vai te dar, você pode não ter o dinheiro da entrada, mas Ele prepara tudo. E aí eu também posso dar bênção. Fui embora e comecei a orar. E aí o Senhor, pastores, despertou o desejo no meu coração de eu fazer um jejum de 72 horas. Deus manda dizer para alguém aqui: faça um jejum de Esté para você ver o que eu vou fazer na tua vida. E eu fiz esse jejum de 72 horas. Foi incrível, tremendo. Foi uma sensação assim única. E aí eu orando, mas eu não pedi nada para o Senhor. Eu pedi apenas sabedoria, estratégia e perdão. Mas eu lembrei da promessa lá atrás que Ele fez. Glória a Deus. Aí ligaram pro meu esposo, falando assim: olha, eu tenho um caminhão aqui, que eu estou vendendo, tá assim, assim, assim. Meu esposo mandou o áudio para mim e falou: olha a benção. Eu falei: meu Deus, mas como vai ser? Eu falei: mas amém. Vamos orar. Onde é que está esse caminhão, Cleito? Está ali, onde ficava a rua, Cleito? No Mirante. Aí ele falou quem era o proprietário. Eu não tinha condições nenhuma naquele momento, porque eu tinha acabado de investir em um. Aí eu falei assim: vamos orar. Mas o jejum, eu pedi perdão, estratégia e sabedoria. Só que aí, quando eu descobri que esse caminhão estava lá no Mirante, todos os dias eu ia levar minha filha na escola, Manaiara, e ia lá atrás do caminhão. Aí eu profetizava. Eu falava assim, irmãos: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não tenho dinheiro para dar entrada, mas o Senhor falou que o Senhor ia me dar. Então o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. Então, Senhor, assim como o Senhor vai me abençoar, eu vou abençoar também uma família, porque eu vou precisar de um motorista para esse caminhão. Então eu creio que o Senhor está preparando tudo. Passou.
Só que todo dia eu ia lá. E no jejum, e a minha oração era só perdão, estratégia e sabedoria. Passou-se 72 horas, o rapaz fez a proposta com meu esposo fez uma contraproposta, sem entrada. E aí tá. Quando eu entreguei o jejum numa quarta-feira, meio-dia, quando foi 1 hora, ele ligou pro meu esposo, falando assim: ei, Vaso, vem buscar o teu carro, a chave está aqui. Irmãos, o caminhão está conosco, nós estamos prosperando, nós estamos trabalhando. Me faz lembrar também que com esse caminhão, uma vez eu estava no altar, sabe, levando a palavra, que eu fui convidada para levar a palavra em novembro. E lá, eu falando do amor de Cristo, quando eu desci do altar, liga o motorista para o meu esposo. E ele falou assim para ele: Cleito, eu nasci de novo. Eu falei assim: o que foi, Cleito? Ele mostra um vídeo de um caminhão pegando fogo lá na frente. E aí eu falei assim: meu Deus. E ele contou que ele estava indo na rodovia. Se ele tivesse em velocidade alta, ele tinha pego esse caminhão, só que o caminhão ele perdeu o controle, bateu na mureta e pegou fogo. Ele falou que não pensou 2 vezes, ele pulou do caminhão, ele correu para poder salvar o motorista. Então ele foi canal de bênção para salvar o motorista. Então o que eu quero passar para os irmãos aqui, que quando a gente é chamado para falar sobre o amor de Cristo, para falar do amor de Cristo para outras pessoas, o Senhor ele está cuidando dos nossos lá fora. Enquanto os irmãos estão aqui dando glória, o Senhor está colocando 2 anjos na porta dos irmãos e aleluia, graças a Deus. A família dos irmãos com poderoso, sangue. fiel, Então, irmãos, não tem caminho melhor do que não tem segredo melhor do que os irmãos orar e junto com a oração jejuar. Então, o que eu quero deixar aqui para os irmãos como meditação é que, como diz a palavra, o jejum, ele é a chave que destrava o sobrenatural. Eu convido os irmãos essa semana para poder fazer um jejum. Mas nos domingos, viu, pastor, se vocês nos permitirem, como não tem também culto na nossa igreja, eu creio que no próximo domingo, vocês fazendo o jejum essa semana, nós já temos testemunho para contar aqui no próximo domingo. É só irmãos ter fé. E no domingo eu vou estar aqui, viu, em nome de Jesus, para dar uns glórias aqui com vocês. Como lá no domingo tem culto pela manhã, à noite nós vamos congregar aqui. Amém. Amém. Então o jejum, o que ele faz? Ele nos aproxima de Deus. Você fica sensível aos ouvidos do Senhor. Você tem poder, através do jejum, para expulsar demônios, como diz a palavra, para curar. Sem fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Então, o jejum, ele não muda Deus. O jejum, ele muda você. É desse jeito que o jejum traz. Quem jejua não anda perdido, irmãos. Eu duvido uma pessoa que jejua andar perdido. Eu nunca ouvi aqui na palavra uma pessoa que jejuou e não teve resposta. É por isso que hoje eu desafio a igreja a jejuar, a se entregar mais. O jejum quebra o coração. Ele nos diminui, ele destrava a porta. Grande Deus. O jejum, ele é tremendo. Ele é tremendo, eu sou a prova viva disso. Foi eu entregar o jejum, Deus entregou a bênção. E eu nem pedi no jejum a bênção. Porque Jesus viu que ali era o momento certo. E ali ele me honrou. Como vai honrar os irmãos também. Eu creio nos irmãos. E eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa prosperar. Sabe por quê? Porque se você não ficar feliz, a gente vai para o final da bênção, para o final da fila. Então eu fico feliz porque logo eu creio que o Senhor vai nos abençoar de novo dessa forma. Então, irmãos, Deus também não responde quando a gente faz um jejum e a gente expõe. Faz o jejum no silêncio. Ninguém precisa saber que você está fazendo jejum, viu? Mas você jejuando no silêncio, Jesus, ele te honra no público. Todo mundo vai ficar sabendo da sua bênção. E até os seus vizinhos vão perguntar como foi que você conseguiu.
Foi no jejum e na oração. Deus na direção. Então, onde tem jejum, Deus quebra a cadeia. E hoje eu convido também a igreja a não viver mais pela carne, e sim jejuar. Jejuar pelo Espírito, pela salvação. Jejuar naquela causa impossível. E vocês vão ter resposta. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa igreja, quando a Nayara me convidou, eu falei, meu Deus. Falei, Senhor, é para eu estar lá mesmo? E aí eu falei assim, Nayara, ó, vamos orar. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou lá no passado. Só que eu vou orar, se a Nayara me chamar de novo, aí eu vou. Aí é porque é a confirmação do Senhor. Quando ela me chamou, eu falei, meu Deus, não vai ter para onde correr. Aí quando ela me chamou, eu falei assim, Senhor, vou falar o que para a tua igreja? Aí ele falou assim, você vai falar o que eu fiz na tua vida e você vai falar para a minha igreja se despertar. Você vai falar para a minha igreja, eu quero algo mais profundo. Você vai falar para a minha igreja jejuar e orar mais. Porque esse é o caminho certo. É assim que diz o Senhor. Aleluia a Deus. A palavra que o Senhor deixou no meu coração, os irmãos jejuarem mais, buscar mais. E eu gostaria de pedir para os pastores para que a irmã Nayara e a pastora Elisa, foi algo que o Senhor despertou no meu coração, para que elas louvam no hino, que onde a Nayara ela louvou lá no monte, e o Senhor falou de uma tal maneira, e não vai ser diferente aqui. Eu creio que através desse louvor, o Senhor ele já está trabalhando naquela causa impossível. Então vou pedir para os irmãos, quem souber louvar, louve, colocar a mão no seu coração, se entregar para o Senhor. E lembre-se que no culto, o Senhor ele quer o melhor de nós. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Aleluia a Deus. Pastor Elisa.